Então, portanto, este trabalho pretende aprofundar estes dados que vimos já na palestra do ano passado, estas flutuações do Sol, até tentar perceber se estas flutuações têm também algum impacto. Não apenas ficarmos por esta ocorrência relacionada com os mínimos, mas procurar ver se a rapidez com que há alterações na redução da atividade solar pode influenciar mais ou menos os volumes de ginodino, portanto, e a ocorrência das toxinas paralisantes. Vocês têm a série que foi estudada, portanto, a série é a variação temporal do PSP no Mexão da Ria de Aveiro entre 2003 e 2012. E, portanto, vamos ver, portanto, a variação do fluxo de rádio ao longo do tempo. Como estes dados vão ser analisados mensalmente, portanto, o denominador vai ser, portanto, a diferença do N-1 menos N, portanto, o denominador vai ser sempre 1, e, portanto, acabamos por estudar só mesmo a variação do fluxo de rádio, porque o denominador vai ser sempre 1. Então, se nós vimos só portanto, a redução absoluta, ela obviamente não tem em conta o ciclo solar, que é uma das coisas logo que levou a esta abordagem, foi haver uma relação estreita com o ciclo solar. Portanto, nós podemos dividir fazer uma redução relativa do fluxo de rádio para ter em conta a fase do ciclo solar. Nós temos aqui um exemplo, portanto, do gráfico que seria produzido, portanto, que é gerado sobre portanto, esta variação do fluxo de rádio tendo em função a fase do ciclo solar. E vocês veem que aqui não tem qualquer relação com a série temporal do PSP. Pode haver eventualmente aqui um estímulo que vocês têm ali a seta verde a apontar, portanto ali em 2005 poderia ser esse um estímulo, portanto um período em que houve um decréscimo bastante acentuado e o PSP ter aparecido depois, mas depois nós temos anos muito críticos, 2007, 2008, 2009, em que houve PSP extremamente elevado e este modelo não nos leva a lado nenhum. Temos que continuar a aprofundar, portanto variando, pondo o denominador ao quadrado. Também não conseguimos encontrar nada nos anos mais graves, 2007, 2008, 2009. E o que é que tem de errado com esta forma? Esta forma dá-nos, portanto, a relação relativa em relação àquele período em que nós estamos no ciclo solar. E embora, portanto, este fluxo de rádio seja uma medida muito precisa da energia solar, mais precisa inclusivamente que usar o número de manchas, o que acontece é que este denominador não tem em conta em qual fase do ciclo é que nós estamos. E eu explico-vos aqui à frente porque é que nós precisamos de incluir neste denominador subtração do mínimo do fluxo de rádio. É que nós temos assim, os números de manchas, tanto tal como elas podem ser visíveis através do telescópio, nós vemos a olho nu na projeção do telescópio numa folha de papel, nós temos o número de manchas reduzem-se quase a zero, e foi isso que levou à observação que o Sol tinha um ciclo. E, portanto, o número de manchas pode ir quase a zero, podemos ter 1 centena ou 2 centenas no mês, e isso são os máximos do ciclo solar. Ora, o fluxo de rádio, apesar de acompanhar este ciclo das manchas, ele nunca vai a zeros. Portanto, aí daí na forma, para nós podermos tentar fazer com que ela force a incluir o ciclo solar, tem que se subtrair tanto o fluxo de rádio mínimo, que é isto que aparece aqui na forma. Portanto, no denominador, a fase do ciclo solar foi tendo em conta, subtraindo o fluxo mínimo, tal como as manchas, portanto, que vão a zero. Então, produz-se assim uma série deste género. Vocês têm barras vermelhas, portanto, a projeção da fórmula entre 2003 e 2012. E vocês têm ali assim várias barras que antecedem os picos de toxicidade que foram observados em 2005, 2007, 2008 e 2009. A seguir a gente sobrepõe a série do PSP e pronto, há cerca de um desfazamento de 1 a 2 meses até aparecer o PSP. Inclusivamente, com esta forma, parece que aquela redução que foi mais brusca dentro daqueles períodos em que o Sol estava com menos atividade teve um impacto maior e aparentemente parece que naqueles anos mais fortes, portanto este tal sinal foi mais forte e produziu efeitos também mais fortes. O PSP teve uma incidência, portanto, mais intensa. 2005, portanto, foi um ano, revendo só um pouco, 2005 foi um ano curioso, portanto, que o PSP estava praticamente há uma década sem aparecer, portanto, apareceu em 2005. 2007 também foi um ano marcante pela severidade dos sintomas, que algumas pessoas não respeitaram as previsões e chegou-nos aqui ao conhecimento que houve algumas intoxicações. Se continuarmos ao longo do tempo, vocês vemos mais para a frente um picozinho ali no final de 2011. E ele não se relaciona com esta fórmula. Portanto,
a forma que pode explicar uma parte desta relação, mas não a totalidade. E se andarmos para trás no tempo, o PSP aqui nesta costa noroeste da Península Ibérica surgiu nos anos 70, a Galiza tinha começado a expandir a aquacultura e nesta altura, nos anos 70, eles não só estavam a consumir internamente, mas já estavam a exportar. E o PSP surgiu de repente, na altura não existiam programas de monitorização e ficou registado na história uma das famosas intoxicações paralisantes que, com o mexão da Galiza, afetou consumidores de diversos países europeus e que levou ao rápido a introdução de um programa de monitorização na Galiza. E, portanto, em 76 nós temos aqui, assim, portanto, também um forte sinal, portanto, uma redução relativa muito forte da atividade solar em julho de 76 e os volumes vêm depois. Mais ou menos, portanto, nos relatos que ficaram da época, mais ou menos contabilizou-se quase umas 2 dezenas de vítimas, pelo menos umas 176 vítimas não fatais, portanto, deste surto de intoxicação de PSP. E depois, novamente, há um grande desaparecimento e o gimnodínio volta a ser observado na costa noroeste em 85. Vocês têm ali naquele gráfico à esquerda em cima, que está intercalado com o outro, vocês têm a variação do gimnodínio na Ria de Vigo. Ele surgiu para novembro e vocês têm aqui assim, em setembro e agosto também, novamente as tais reduções relativas do Sol que são relativamente intensas e que, portanto, parece que se relacionam com a ocorrência posterior de cerca de 1 a 2 meses do gimnodínio na Ria de Vigo. E um ano mais tarde é Portugal, que também começa a ter que se preocupar com estes problemas do PSP, que surgem no outono, e a ter que introduzir a monitorização de toxinas marinhas que até aí não existia na costa portuguesa. Agora, indo para a costa sul, os volumes de gimnodínio e a acumulação de toxinas paralisantes são muito mais raros. Se pegarmos no mesmo modelo e na ocorrência das toxinas, elas estão aqui um verde escuro, vocês têm as setas verde claro a apontar ali para os máximos, com o verde escuro aqui vê-se um bocadinho mal. Vocês têm uns picos em 2008 e 2009, que parecem, tal como no PSP em Aveiro, parece que aparecem logo a seguir à tal, digamos assim, ao tal sinal que poderia desencadear a ocorrência da alga. Mas temos aqui assim também uma forte ocorrência de PSP em 2012 que não tem nada a ver com este modelo, da mesma maneira que tinha havido também aquela em 2011 em Aveiro. Portanto, do trabalho anterior que tinha ressaltado, a relação não era exclusiva somente com a atividade do Sol, mas estes fenómenos também se prendem com a atividade geomagnética. E, portanto, a relação aqui com a atividade geomagnética, nós temos aqui assim a azul a atividade geomagnética, a perturbação geomagnética, que é o tal índice A, em nanoteslas, e nós temos a verde os máximos observados máximos mensais observados na conquilha da costa sul, portanto, de Olhão. Há uma tendência a lá aparecer, estes anos de 2008 e 2009 são os anos do mínimo solar. Em 2012 já não estamos no mínimo solar, já estamos a avançar para o máximo solar, mas há também uma redução bastante abrupta antes da ocorrência da toxina. Agora, só aqui um bocadinho de parênteses, é que o ciclo do Sol e a perturbação geomagnética, há um ligeiro desfazamento. Por exemplo, os máximos solares, por vezes, por exemplo, há 2 máximos. Nós falamos tipicamente naquele ciclo de 11 anos, há o número máximo de manchas solares, que são as pintinhas que a gente vê, mas essas manchas solares não são necessariamente a altura em que ocorrem maiores perturbações. Por vezes as maiores perturbações ocorrem 1, 2 anos, 3 anos depois, em que pode haver o número de manchas pode ser um bocadinho inferior, mas aparecem as manchas maiores. Portanto, o ciclo solar não é tão linear, dizer que há estes 11 anos, há um máximo, há um mínimo, às vezes há 2 máximos. E, portanto, a perturbação geomagnética, muitas vezes ela não vem no primeiro máximo, ela aumenta, vai continuando a aumentar, a seguir a este máximo do número de manchas e vem desfasada 1, 2, 3 anos. E isso depende dos ciclos pares ou ciclos ímpares. Na realidade, o verdadeiro ciclo do Sol não é de 11 anos, é o dobro disso, porque o Sol inverte a polaridade dos polos magnéticos. E até voltar à mesma polaridade, portanto, são 11 mais 11, são 22. Portanto, nunca há dois ciclos iguais e, na realidade, o ciclo não é de 11, é um ciclo mais complexo de 22. Daí também não é tão fácil depois de relacionar os fenómenos que se observam com os seres vivos. Trabalhando os dados da mesma maneira que se trabalhou para a Ria de Aveiro,
vocês têm, portanto, a variação do fluxo de rádio, que varia entre os 70 e quase os 130 unidades de fluxo. Na Ria de Aveiro, portanto, nós já vimos que estavam as ocorrências de PSP estão restritas a meses em que ocorrem fluxos muito baixos, mal ultrapassam, portanto, os 90, enquanto em Olhão, não. No Olhão, a ocorrência é bastante rara e, portanto, não se consegue estabelecer uma relação aqui com o ciclo solar. No entanto, a perturbação geomagnética já tem uma distribuição bastante mais curiosa. Portanto, tal como em Aveiro, a perturbação geomagnética portanto, o PSP ocorre em alturas de reduzida perturbação geomagnética. Não se pode dizer que se consiga uma relação estatística como para Aveiro, mas uma das coisas que não permite facilmente obter essa relação estatística é que, por exemplo, nós em Aveiro temos 53 ocorrências. Portanto, nestes períodos estudados, uma década, portanto, nós temos 120 meses. Nós temos 53 ocorrências em que a toxina foi detectada abaixo do limite regulamentar. Foi detectada mesmo a níveis abaixo do limite regulamentar. Em Olhão, nós só conseguimos detectar a toxina em 15 meses. E, portanto, isso também não permite que haja uma relação estatisticamente significativa. No entanto, se vocês virem a distribuição central, portanto, o percentil 25 a 75, ele é bastante semelhante ao do PSP e, portanto, é bastante restringido, portanto, a valores baixos da perturbação geomagnética. Anteriormente, tinha sido feita uma observação que os anos em que não ocorria PSP, portanto, dentro daqueles anos do mínimo solar, parecia ser anos em que a perturbação geomagnética aumentava constantemente, nunca havia descidas. Portanto, temos os exemplos de 96, 2006, o ano também de 87. Portanto, esta perturbação aqui está a ser vista sobretudo na janela de oportunidade. Como eu vos falei, a alga não ocorre geralmente na primeira metade do ano, ocorre, digamos assim, depois do solstício, com a declinação solar, portanto, com a tendência crescente sempre, geralmente, dos meses de verão, outono. Portanto, nessa janela de oportunidade, vocês têm as setas vermelhas a mostrar, houve sempre aumento do índice geomagnético. Agora aqui vamos testar o contrário, até que ponto é que a redução poderia ter algum efeito estimulante ou não. Fazendo o mesmo tipo de forma, portanto, a fazer a subtração, portanto, do índice de um mês para o outro e tendo em conta também a fase da perturbação em que estamos, portanto, relacionada também diretamente com o ciclo solar, nós temos aqui assim alguns declives mais acentuados e que estão assinalados com aquelas ovais verdes. Portanto, em 2005, quando surge o Ginodine a primeira vez, depois de uma década de ausência, em outubro havia o sinal de rádio, que vimos portanto, já num gráfico anterior, e em outubro também há este sinal geomagnético. Ali, portanto, em 2008 tem um sinal lá para o fim do ano. Em 2008 já tinha havido o outro sinal solar e os volumes de PSP já tinham ocorrido anteriormente, logo no princípio do verão. Nesta altura que ele ocorre lá para dezembro, este sinal mais elevado está ali assinalado, tanto com a caixa amarela. Na altura a perturbação solar não estava a descer, estava a aumentar, portanto, o fluxo solar, portanto, não tínhamos um sinal positivo, tínhamos um sinal negativo. E aqui o mais interessante deste parece ser aqueles meses finais, já fora do ciclo solar atual, em que nós observámos PSP em Aveiro em 2011 e em Olhão em agosto de 2012. Em ambos os casos parece que houve uma redução acentuada da perturbação geomagnética, tanto que foi coincidente com a ocorrência do PSP. Nestes casos deste tipo de sinalização, parece que não há aquele desfazamento de 1 a 2 meses da redução da atividade solar. Estes períodos são exatamente coincidentes. Portanto, a perturbação geomagnética é elevada e diminui para o mês seguinte em que se apanha, portanto, a ocorrência do PSP. Portanto, resumindo um pouco aqui, o que é que se conseguiu mais ou menos apurar aqui, a modulação do fluxo de rádio, ela precisa de contabilizar simultaneamente a redução mensal e a fase do ciclo solar, para se poder tentar ter uma modulação mais eficaz. A modulação do fluxo de rádio aplicada à década de 2013-2012 apresentou estímulos cerca de 1 mês a 2 meses antes de ser atingida a concentração máxima do PSP em bivalves. A ocorrência do PSP fora destes períodos de redução das manchas solares coincidiu com o índice geomagnético reduzido ou uma redução mais abrupta da perturbação geomagnética. A distribuição mensal do PSP esteve estatisticamente associada a baixo fluxo de rádio em Aveiro, mas não em Olhão, e a distribuição mensal do PSP
esteve estatisticamente associada a baixos níveis do índice magnético em Aveiro, mas não em Olhão. No entanto, a distribuição do percentil 25-75 observada em Olhão foi bastante idêntica à observada em Aveiro. E pronto, é tudo. Obrigado pela vossa atenção. Não posso deixar de também exprimir os agradecimentos também a todos os colegas que colaboram para esta monumental tarefa de recolha e de análise de amostras. E, portanto, há aqui muito pessoal que trabalha desde do Algarve ao Norte a recolher amostras, e há muito trabalho aqui dentro da sede que é feita para nós podermos ter estas séries temporais. Obrigado. Então.